Boa noite, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Jeremias, capítulo 14 e o versículo 10, amém, meus irmãos? Jeremias, capítulo 14 e o versículo 10. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto gostaram de andar errantes e não retiveram os seus pés. Por isso o Senhor não se agrada deles, mas agora se lembrará da iniquidade deles e visitará os seus pecados. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você, meus irmãos, é que Deus ele vai visitar os meus e teus pecados, meus irmãos. Porque Deus ele dá tempo, meus irmãos, para mim e para você se consertar. Para mim você sair do caminho errado, meus irmãos. Para mim você seguir o caminho dele, meus irmãos. Mas muitas das vezes você não quer seguir o caminho de Deus. E você quer continuar no caminho errado. Quer continuar fazendo as coisas que não agradam a Deus. Mas nessa noite, meus irmãos, Deus ele vai visitar os meus e teus pecados, meus irmãos. Porque da mão de Deus ninguém escapa não, meus irmãos. Porque Deus ele é amor, mas Deus também é justiça, meus irmãos. Porque com Deus ninguém brinca não, meus irmãos. Porque Deus ele dá tempo para mim, para vocês consertar, para mim vocês se endireitar, meus irmãos. Mas quando você não quer, meus irmãos, é necessário Deus visitar os meus e os teus pecados, meus irmãos. Porque Deus é amor, mas também Deus é justiça, meus irmãos. Porque a gente só lembra do Deus de amor, mas a gente esquece do Deus de justiça, meus irmãos. A gente só quer ouvir pregar as rosas, mas também tem espinho, meus irmãos. O evangelho é isso, é rosas e tem espinho, meus irmãos. Porque a gente está acostumado com Deus de amor. Deus é amor, mas também Deus é justiça, meus irmãos. Deus ele dá tempo para mim, para vocês consertar. Deus dá tempo para mim, vocês se endireitar, meus irmãos. Sair do caminho errado, né? Fazer o que agrada a ele, meus irmãos. Mas muitas das vezes você não quer, né? E é necessário Deus visitar os meus e teus pecados, meus irmãos. Porque com Deus a gente não brinca não, meus irmãos. Porque Deus ele é amor, mas Deus também é justiça, meus irmãos. Porque Deus dá tempo, meus irmãos, para mim, para você se arrepender, né? Para você seguir o caminho dele, para você sair do pecado, do amassado, da sujeira, meus irmãos. Mas quando você não quer, meus irmãos, é necessário que Deus visite os meus e teus pecados, meus irmãos. Porque da mão de Deus ninguém escapa, meus irmãos. Porque Deus é amor, mas também Deus é justiça, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor e tenha todos uma ótima noite.